Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, agradeça ao Senhor por este dia, se coloque diante da presença do Senhor. Pai, nós queremos, como a tua igreja, apresentar nossas vidas diante de ti, sabendo, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. E também, Senhor, reconhecendo que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos ajuda a poder, Pai amado, entender e reconhecer que sem ti, Pai, sem a tua palavra, sem buscar a tua presença, nada podemos fazer. Por isso que nós diminuamos para que tu cresças e que a tua palavra não apenas possa ser ouvida, mas que seja praticada por nós cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar, amados, a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. É um texto muito conhecido, Josué, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Então a palavra do Senhor diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua, ou seja, Josué, né? Me lembro de Joshua, cadê Joshua? O Eterno a Yeshua, que é Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe. Verso 2: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar, diga-se todo lugar, que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido. Em outras versões disse corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Então somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, que o livro da lei, que a palavra esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que você ande. Amém, amados? Essa passagem, então, ela está num contexto, um contexto difícil, um contexto que realmente é um contexto de luto, porque aqui o povo de Israel já estava prestes a adentrar na terra prometida, mas Moisés, que tinha conduzido esse povo por longos anos, tinha morrido. E agora Josué, que era o discípulo, o servo de Moisés, ele precisaria assumir essa responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande, por isso que Josué ele estava com medo, estava apavorado, porque ele disse: o que vai acontecer agora? Eu não tenho capacidade. Quantos de nós, muitas vezes, ao assumir alguma responsabilidade na vida, nós já dizemos: não tenho essa capacidade, não tenho esse talento de fazer isso. Só que deixa eu dizer uma coisa e lembrar a você, que eu sei que vocês já sabem: Deus, ele não escolhe aquele que é preparado demais, aquele que é capacitado demais, mas ele capacita aquele que ele escolhe. Ele capacita. Muitas vezes a gente acha, porque eu sei a Bíblia de cabo a rabo, então Deus escolhe o coração humilde.
Aquele que diz, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho realmente. Aí ele diz, é você. Você vai fazer, você vai continuar, você vai prosseguir essa obra. Então é nesse contexto que acontece esse verso que nós lemos, essa história que nós lemos, e aí então nós precisamos entender que como cristãos precisamos de ter algumas atitudes que nos conduzem à vitória. É por isso que o título da mensagem é da nossa realidade para a sua verdade. Da nossa realidade para a sua verdade. A nossa realidade pode ser uma, mas a verdade que está contida na palavra, ela sempre permanece para sempre. A primeira coisa que nós podemos ver, e essa apenas é a introdução para o que nós queremos ver nessa manhã, é que, primeiro, para que Deus possa nos conduzir à vitória, nós precisamos ter uma atitude de coragem. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. O que diz no verso 6? No verso 6 vai dizer então, olhe, ser forte e destemido, ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Você e eu precisamos então entender, Deus nos chamou para uma obra, precisamos ser fortes, destemidos, corajosos. Essa atitude é necessária para toda a nossa vida. Precisamos buscar forças no Senhor para enfrentar situações da vida. Precisamos de coragem para tomar decisões na nossa caminhada. Permita-lhes contar como começamos essa igreja. Depois de uma pandemia, onde muitas igrejas fecharam, lamentavelmente, nós tínhamos vindo do Brasil em 2020, em fevereiro, com um propósito. Aliás, com dois propósitos. O primeiro era iniciar uma igreja aqui. Não necessariamente em Valença, nós pensávamos em outros lugares, mas Deus nos trouxe aqui com um objetivo. E hoje eu sei, e graças a Deus por estarmos aqui. Amém. O segundo propósito, os estudos de Jonathan. Jonathan, esse ano, como vocês sabem, ele concluiu o ensino secundário e agora está se preparando para a universidade. Então, Jonathan agora vai também continuar com o propósito que Deus mandou. Só que quando iniciamos aqui, quando chegamos aqui em Portugal, em fevereiro de 2020, em março veio a pandemia, e esses foram meses difíceis para nós. Principalmente para mim, como sacerdote do meu lar, como provedor natural da casa, porque o provedor espiritual é o Senhor. E eu fiquei sem coragem. Eu fiquei abatido, desanimado. Aquele homem que tinha chegado com um projeto em mente, depois de uma situação difícil, que não só foi difícil para mim ou para a nossa família, foi para a humanidade toda. Então eu comecei a dizer, olha, o que vim fazer aqui, o que estou fazendo aqui? Mas à medida que o tempo ia passando, eu pedia, Senhor, me dá coragem, renova meu ânimo. E sabe como começou tudo? Quando Deus começou a falar no meu coração, ninguém pode fazer nada na pandemia. Aí Deus me deu uma estratégia. Começa a fazer vídeos. Cria um canal no YouTube e começa a fazer vídeos falando na minha palavra, em maneira simples, curta. E comecei, e Deus começou a renovar o meu ânimo. E aí nós conhecemos o primeiro casal que incentivou a gente para começar a obra, que é Andreu e Larissa, que estão lá no Brasil. Vão voltar, foram passear. E aí então, começamos a obra. Éramos 5 casais. Começamos numa garagem. Mas se eu não tivesse tido uma atitude de coragem, nunca teríamos começado esta obra. É por isso que eu digo, tenha coragem. Coragem até para dizer, não quero isso. Mas também coragem para dizer sim, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, seja teu sim, sim, teu não, não. Então nós precisamos entender, eu precisei dizer não a outras coisas. Para poder estar aqui com vocês nesta manhã. Eu precisei dizer não, daqui a pouco, 2 horas estou trabalhando.
Vocês não acham que eu queria estar deitado na minha cama? Ou em casa? Queria. Só que eu preciso dizer não para isso, para dizer sim para o Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Seja forte e corajoso. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude é obediência, que é muito ligada a isso. Obediência é fundamental para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Sem obediência, jamais experimentaremos uma verdadeira comunhão com o Senhor. É a obediência que nos conduz à vitória. Cada vez que você obedece à voz de Deus, cada vez que você obedece aquilo que Deus tem colocado no coração, você vai entender que Ele está te conduzindo à vitória. Por mais que essa coisa faça com que você morra por dentro. E isso que é bom, porque quando Deus ele pega a gente, Ele nos mata o nosso eu. O que diz então o verso 7? Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Obediência. Obediência é fundamental. Sabe, a gente já caminhou muito. Eu, como vocês sabem, nasci num lar cristão. Meu pai era pastor. Eu já vi muitas histórias. Eu já vi tantas coisas dentro da igreja. Mas uma coisa que eu vejo, e que eu posso ver até agora, todos aqueles que foram obedientes a Deus e a sua liderança, Deus os exaltou. Mas aqueles que ficavam por trás, sem obedecer e ainda minando o relacionamento da igreja, Deus pesou a mão. Não estou querendo colocar medo em ninguém. Aliás, porque eu dou graças a Deus porque essa igreja tem essa consciência. É uma igreja ainda pequena, onde não tem essas coisas, graças a Deus, e não vai ter em nome de Jesus. Mas eu quero alertar a igreja, porque é minha função como pastor auxiliar da igreja, porque o pastor principal é o Espírito Santo, é dizer, olhe, obediência é fundamental para a vida do cristão. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz dos seus líderes. Claro, quando os líderes, eles andam debaixo da palavra. Quando não, você precisa ter um alerta. E Deus me livre de conduzir esta igreja fora da palavra. Deus me livre. Terceira coisa que está também no verso 7, na parte B, vai dizer assim então: não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Não se aparte de onde? Da palavra, da Bíblia, daquilo que está aqui nas nossas mãos. Então, terceira atitude, precisamos ter foco. Primeira, precisamos ser fortes e corajosos. Segunda, obedecer, ter obediência. E a terceira, precisamos ter foco. Sabe o que acontece? E eu contextualizando aqui, que a maioria aqui que é imigrante, no primeiro problema, na primeira situação difícil, a gente pensa o quê? Voltar para casa. Voltar para onde a gente estava. Aconteceu comigo. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí Deus dizia, foco. Você tem aqui propósito. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui com propósito. Por mais que a gente em casa estivesse chorando, eu dizia, Senhor, 5 meses sem trabalho, mas Deus não deixou faltar o necessário, o bife do olhão, para quem morava lá no Nordeste, sabe o que é o bife do olhão, né? O ovo frito. Nunca faltou. Nunca faltou. E aí, Deus, ele começou a provar. Sabe por quê? Porque cada vez que você é chamado para uma obra e que você decide entrar no trilho de Deus, no propósito de Deus, saiba uma coisa, Deus vai te quebrar, vai te fazer com que você nasça de novo. Aleluia. A gente acha, não, porque o caminho de Deus, é tudo a 1000 maravilhas, né? É Alice no País das Maravilhas. Não, Senhor, não, Senhora. O caminho de Deus muitas vezes nos quebra. Ai, Jesus, quando eu estava naquela fábrica, quando eu estava carregando aquele peso, eu dizia, Senhor, Ele estava me quebrando, dizendo, meu filho, eu te trouxe aqui para que você entendesse que você sem mim não é nada. Amados, precisamos foco.
eu já teria 1000 razões e teria condições de dizer a muitos irmãos que amam a gente, dizer, olha, consiga nossas passagens de volta, eu quero voltar. E já poderia começar uma igreja com esses irmãos lá no Brasil. Só que Deus disse, obedeça e foco. Coragem, seja corajoso. Não desista no primeiro problema, não desista na primeira circunstância, porque aquilo que Deus tem para você aqui é maior. Aleluia. Quarta atitude, e eu acho que essa é fundamental também, não que seja uma ordem aqui de prioridades, mas é uma quarta atitude. Verso 8, o que diz verso 8? Que o livro da Torá, então que a palavra de Deus, ela esteja sempre nos teus lábios, medita nela de dia e de noite. Sabe, meditar na palavra de dia e de noite. Sabe o que significa meditar? Muitas vezes essa meditação é comparada por alguns teólogos com a ruminação. Sabe o que é ruminar? Ruminar é aquele sistema dos animais, né? Que é o processo digestivo dos animais, que eles começam a ruminar tudo aquilo que eles alimentam para quê? Ele vai e volta, porque ele está extraindo tudo que é bom de nutrientes. E você vai fazer assim com a palavra, extrair tudo que é bom da palavra. Extrair tudo que é bom. Porque cada vez que a gente olha, uma vez, na semana passada eu li esse mesmo texto, nessa semana li a mesma coisa, mas Deus fala de maneira diferente, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Então, meditar. Salmo 1, nós lemos também semana passada, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Você quer ser próspero na vida? Quando falo de prosperidade, atenção, não quer dizer que você vai ser rico, rica. Prosperidade quer dizer que você estará contente com o que você tem, feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco, mas você está, estou feliz, satisfeito. Isso é ser próspero. E é na meditação que é o processo pelo qual nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que momento de oração a gente tem que falar demais. Sabe qual é o meu melhor momento de oração? Quando eu calo e escuto mais. Quando eu fecho a boca, começo a adorar e deixo Ele falar comigo. Esse é o meu melhor momento de oração. Porque às vezes quando eu falo muito, não deixo que Ele fale comigo. E a minha palavra nunca jamais vai competir com a palavra de Deus. Ela sempre será melhor para nós. Mas essa palavra meditar também no original hebraico é Hagá. E essa palavra pode ser literalmente traduzida como um sussurro em voz baixa. Aquele sussurro em voz baixa. Mas há outro contexto também que se usa, que é usado, essa palavra Hagá, é como um rugido de leão. E aqui eu gostaria de ressaltar a razão do cristão, de nós como cristãos, proclamar a palavra de Deus. E eu quero pedir, nós que vamos estar aqui nas quartas de oração, vamos proclamar a palavra, orar proclamando a palavra, orar declarando a palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ora com nossas palavras e é bom, às vezes é muito bom, é lícito. Mas não tem nada melhor que você orar proclamando a palavra de Deus, porque só ela é viva, porque só ela é eficaz, porque ela é verdade. Sabe, quando você e eu proclamamos a palavra do Senhor, sabe o que acontece? O inferno treme. Tudo que se levanta cai, porque você está proclamando uma coisa que não é sua, que é de Deus e que Ele já proclamou antes de você. Chegue para sua casa. Há uma situação difícil. Há uma situação complexa. Há algo. Proclame e diga: Senhor, em nome de Jesus,
Não é assim. Essa é uma realidade, mas eu declaro a verdade em Cristo. Miriam, a verdade é que Lázaro será restaurado. Comece a proclamar isso. Lázaro vai voltar. E que o Espírito está ministrando no meu coração. Quem tem vindo nas quartas-feiras sabe. O Espírito está ministrando no meu coração. Falta só você abrir sua boca e declarar: há esperança, sim. Há restauração, há vida. Onde havia morte, agora há vida. Porém, existe outra palavra utilizada para meditar no hebraico, e esse é o significado que mais me chama a atenção nesse texto e gostaria de compartilhar com você hoje. Meditar também pode ser suar. Essa palavra hebraica, suar, que não é de suar, mas é S-U-A-J, e significa imaginar. Significa, assim, trasladar a nossa realidade, entendendo as palavras de Deus através de imagens que nós mentalizamos. Isso não é mentalismo, isso não é ser positivista, nada. É você entender. Se Deus disse, o que Deus disse? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Eu quero que você entenda isso melhor na palavra. Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6. Gênesis 15. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E prometeu: assim será a tua posteridade. Abraão? Juntos, Abraão? Abraão? Com fé. Vamos, 1, 2, 3. Abraão? Abraão creu, e isso lhe foi, creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia. Sabe, cada vez que você vê esse exemplo, e você olha assim, Abraão começou a dizer, ele olhou assim primeiro, cada estrela, né? Aí ele olhou, eita, Isaac, Jacó, Cristiane, Rafael, Murilo, Mateus. Ele começou a dizer assim, Lucas, Aline, Neto. Ele não olhou apenas estrelas, ele já olhou você como descendente. E ele começou então dizer assim, né? Essa será a minha descendência. Essa será a minha descendência. Hoje você e eu somos descendência de Abraão. Pela graça e misericórdia de Deus. É isso que Deus quer que você faça. Deus quer tirar você da sua tenda, porque a tenda muitas vezes nos aprisiona. Tenda quer dizer o local em que a gente está sofrendo e gostando de sofrer muitas vezes. Deixe eu compartilhar uma história de uma irmã que nós tínhamos lá na igreja no Brasil. A irmã, eu acho que já compartilhei isso, mas Deus me trouxe isso à memória agora. A irmã, ela foi, no Brasil, chama encostada, né? Encostada do trabalho, porque ela teve alguma doença, só que ela já estava bem, não sentia mais nada. E ela tinha medo de ir no INSS, dizer que já estava bem para cortarem, por causa de não cortarem o seu benefício. Muitas vezes, nós queremos viver uma vida de migalhas e não desfrutar da cura, do milagre e daquilo que Deus já nos deu. O que é um benefício do INSS, da Segurança Social, do que fora, em algum lugar, comparado ao milagre que Deus tem para a tua vida?
Não é nada. Amém. Muitas vezes a gente fica na nossa caixinha, na nossa tenda, sofrendo, sem querer reagir, porque Deus, Ele já tem um milagre preparado, mas a gente não quer receber, porque não tem a coragem, a disposição, a obediência e o foco de sair da tenda. Saia da sua tenda. Saia da sua tenda. Olhe, quando nós proclamamos a palavra, que anteriormente foi meditada, ela então se torna uma verdade em nossa vida. E por mais que a minha realidade esteja contrária, eu acredito que, na verdade, que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Se eu estou enfermo, se eu estou doente, eu digo, Senhor, estou curado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si minhas enfermidades. Se eu tiver alguma falta de provisão, Senhor, o mesmo Deus que proveu na botija da viúva, vai prover na minha casa. Aleluia. Mas abra sua boca, saia da tenda, tome uma atitude. Outra história, e com essa já vamos encerrar, mas abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versos 40 em diante. Lucas capítulo 8, versos 40 em diante. Diz assim então: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga legal, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e já tinha gasto tudo o que possuía com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem me tocou? Ou quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se e, tremendo, se prostrou aos pés de Jesus e, diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira e como, naquele mesmo momento, fora totalmente curada. Ao que Jesus afirmou: filha, a tua fé te curou, vai em paz, vai em perfeita paz. Amém? Nessa história, então, nós temos uma menina de 12 anos de idade à beira da morte e uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. Temos aqui duas realidades. O panorama aqui é de enfermidade e de morte. Porém, existe alguém que acredita que as palavras de um homem são verdadeiras. Um pai conhecedor da lei, com certeza ele meditava na palavra, no sentido hebraico, Hagá, e ele era um principal de uma sinagoga, ou seja, ele era o sacerdote daquela sinagoga. Ao ver essa história, algo me chamou a atenção. Jairo, apesar de ser um homem que tinha um cargo administrativo, ele não deixou a sua posição, ou que a sua posição não permitisse de adorar o Senhor. Jairo entendeu: olhe, por mais que eu tenha uma posição alta, eu vou me render, me prostrar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Não adianta a posição que você tenha. Você, diante de Deus,
E eu, diante de Deus, precisamos nos prostrar. Porque só Ele é poderoso. Só Ele é digno do nosso louvor. Só Ele é digno da nossa adoração. Não há outro nome. Muitas vezes a gente fica envergonhado. Minha posição não deixa. Olhe, nunca deixe de adorar o Senhor, por mais alta que seja a sua posição. Mas também, por outro lado, temos uma mulher que sofria durante 12 anos. A mulher começou com a sua doença quando a filha de Jairo nasceu. E aí essa mulher tinha então uma doença que era incurável para a sua época. E outra coisa, essa mulher judia estava impossibilitada de participar da comunhão com o seu povo, pois pela lei, uma mulher que estava nos seus dias de menstruação não poderia sair da sua casa, nem ter nenhum contato com as pessoas, nem muito menos ir na sinagoga. Essa mulher há 12 anos vivia nessa condição. Você imagina, era desprezada, humilhada, rejeitada pelo seu próprio povo, pela sua própria lei. E essa mulher já estava desesperada porque teria gastado tudo o que tinha para poder ser curada, mas não tinha jeito. Uma mulher excluída, uma mulher que estava sozinha, mas quando ela ouviu que na sua cidade iria passar um homem que poderia mudar a sua realidade numa verdade, ela tomou uma decisão. Ela se armou de coragem e ela disse: se pelo menos eu tocar na orla do manto de Jesus, se pelo menos eu tocar, eu serei curada. E aí o que acontece? Ela entendeu que ela precisava, nesse sentido de imaginar, ela imaginou a sua cura. Ela imaginou, ela disse assim: olha, Jesus, estou imaginando aqui, no momento que eu for curada, ou no momento que eu tocar o manto, eu serei curada. Ela proclamou a palavra pela sua fé. O que Jesus vai lhe dizer? Filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. É incrível, amados. Nós podemos ver então claramente como é que a nossa posição, que a nossa decisão, que as atitudes que a gente toma diante das circunstâncias da vida vão determinar aquilo que a gente vai vivenciar. Josué então estava naquele momento: Senhor, o que vai acontecer comigo? O meu mentor já morreu. Talvez você está aqui e diga assim: o que estou fazendo aqui? Meu pai, minha mãe estão lá, meu mentor está lá, meu pastor está lá. Deixa eu dizer uma coisa a você: seu pai e sua mãe estão lá, seu pastor está lá, seu mentor está lá, mas quem está aqui é o Senhor dos exércitos. Você e eu não estamos sós. Ele está conosco. O que então Deus vai falar para Josué? Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Verso 3: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Verso 5: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, porque assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aleluia. Muitas vezes, amados, nós vemos que em tempos de crise, de enfermidade, de desespero, ouvimos vozes que vêm e dizem assim: olhe, já não tem jeito, não há mais. Vai lá no banco e dá teu jeito, faz um empréstimo. Ou vai lá e dá um jeito com a pessoa. O mundo está cheio de jeitinhos. E eu descobri
que é falácia o jeitinho brasileiro, porque também existe o jeitinho português. Não, Júnior? É porque não é do brasileiro, não é do português, é da humanidade. Nós, como humanos, queremos dar jeito em tudo. Então, nós precisamos compreender agora que em tempos de crise, de enfermidade, de desespero, feche seus ouvidos para vozes que não vêm da parte de Deus. Feche seus ouvidos para aquilo que vai tirar você do foco, tirar você do caminho. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. O que foi que Jesus falou para Jairo? Não tenha medo. Não tenha medo, Jairo. Tão somente creia. Mas minha filha morreu. Há jeito, há esperança para aqueles que creem. Nessa manhã, eu gostaria de finalizar dizendo: existem, então, algumas que você e eu precisamos tomar. Coragem. A primeira atitude, termos coragem. Seja corajoso. Seja corajoso. Não se abata com as coisas da vida. Não fique olhando apenas para a circunstância com medo. O medo paralisa, então tenha coragem. A segunda, obedeça. Obedeça o que a palavra diz, obedeça a voz de Deus. A terceira, tenha foco. E a quarta, medite na palavra de Deus de dia e de noite, porque isso vai fazer com que os seus ouvidos e a sua mente seja blindada de toda informação externa, de tudo aquilo que vem externamente. Então, hoje você escolhe continuar vivendo a sua realidade ou realmente acreditar na palavra de Deus e torná-la verdade na sua vida. O que você escolhe? Deus é um Deus de escolhas. Ele disse: meu filho, eu te coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus nesta manhã está colocando diante de nós. Esse que eu coloco diante de você, meu filho, minha filha. Você quer viver a sua vida apenas nas informações que o mundo está te dando? Ou quer você viver a sua vida nas informações da palavra de Deus, que é viva e eficaz? O que você decide? Você decide. Esses dois exemplos de fé não foram colocados aqui na palavra por acaso, na mesma história, mas com o propósito de lembrar a você e a mim todos os dias que absolutamente todos temos livre acesso à verdade do Pai. Todos temos livre acesso. Muitas vezes a gente acha que não eu não tenho acesso porque eu pequei. Se fosse por pecado, amados, olhe, eu já estaria queimando no fogo. Mas graças a Deus que Ele é um Deus misericordioso. Graças a Deus que Ele nos ama com amor eterno. E que quando Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário, Ele já pagou meus pecados passados, presentes e futuros. Lógico que isso não me dá o direito de viver pecando. Agora eu vou viver pecando porque já está pago. Não. Nós precisamos ter consciência e dizer: Senhor, pela cruz, realmente, eu entendo que já estou livre. E por essa cruz, eu quero viver uma vida acertando sempre o alvo. Olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos tomar posse da verdade que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai amado, Senhor, nesta manhã nós queremos louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Apresentamos nossas vidas diante de Ti. Quero apresentar, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Quero, Senhor, colocar cada família representada. Quero, Pai, colocar os Teus filhos que porventura estão vivenciando alguma situação difícil, seja na área familiar, seja na área de relacionamentos, seja na área de trabalho, seja na área
financeira, seja na área espiritual, emocional. Oh, Pai, Tu conheces, Tu sabes. E em nome de Jesus eu quero apresentar essas vidas, essas famílias amadas e declarar, Pai, que hoje eles estão tornando essa realidade para meditar na Tua palavra, na verdade que Tu já nos trouxeste, Pai. O Senhor já trouxe para nós essa verdade. Que nada, absolutamente nada, venha cegar a nossa mente e o nosso coração, mas que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, nos capacita, nos orienta, nos dá, Pai, o entendimento da Tua verdade a cada dia, da vontade do Senhor para a nossa vida. Assim como Josué, Pai, muitas vezes estamos com medo, mas o Senhor já disse, olhe, meu filho, minha filha, coragem, coragem, porque eu estou contigo, não te abandonarei, nem te abandonei. Nenhum dia da tua vida não será hoje. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, pela tua palavra que é viva, eficaz, pela tua maravilhosa graça. Nos ajuda, nos capacita, nos dá, Pai, o entendimento e discernimento daquilo que Tu tens para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer e declarar pela fé e pela Tua palavra que essa semana será uma semana de bênçãos. Que essa semana o Senhor vai surpreender com portas abertas. Que essa semana o Senhor vai abrir portas de emprego. Que essa semana o Senhor vai abrir portas de promoção. Que essa semana o Senhor vai promover teus filhos de um lugar para um outro melhor. Para a glória do teu nome. Pai, eu também quero pedir que o Senhor possa dar também essa semana muitas surpresas especiais aos teus filhos. Em nome de Jesus. E que o Senhor surpreenda, Pai, cada um. Aqueles que estão com ânimo abatido, que o Senhor renove suas forças. Aqueles que estão, Senhor, tristes, que o Senhor possa alegrar o coração. E que o Senhor faça, Pai, resplandecer o seu rosto em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e toda a tua igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe, amados. Que Deus derrame graça sobre nossas vidas. Que Deus possa conduzir você por pastos verdejantes e que a sua vontade prevaleça. Não saia sem abraçar o seu irmão e se deixar que eu possa também dar um abraço.